Érica, Manuela, bom dia. Vocês conseguem me escutar bem? Oi, meninas, vocês conseguem me escutar bem? Olá, Érica, vocês estão online aqui, conseguem me escutar bem? Gente, vamos lá. Antes de mais nada, algumas informações importantes, né? Comunicar para vocês que essa aula está sendo gravada. Ela vai ficar disponível aqui no portal em seguida. Então, agora a gente está só com 3 alunos online, a gente tem uma turma com 18. Provavelmente, aqueles que não puderem ou que não tiveram a oportunidade de assistir a aula agora, vão acompanhá-la em seguida e a gente vai compartilhando aí esse conteúdo com todo mundo também, até que as pessoas possam acompanhar no sistema. Eu já coloquei lá no grupo também o comunicado de que a gente estaria iniciando a aula no horário, mas acho que ninguém se manifestou ainda. Então a gente vai dando início. Eu queria realmente só confirmar se vocês conseguem me escutar tranquilamente e se vocês têm aí a possibilidade de interagir comigo utilizando o microfone ou o chat da reunião, tá bom? Como nós estamos em poucas pessoas, vocês podem Estou até ouvindo deixar. perfeitamente. Obrigado, Érica. Vocês podem até deixar o microfone aberto tranquilamente, tá? Para poder acompanhar a aula e vocês podem fazer perguntas também durante toda ela. Como eu já tinha falado no nosso último encontro, essa aula de hoje ela é importante porque ela conclui o processo de estudo de inovação, né? E vai falar um pouquinho sobre a atividade estruturada da disciplina, que é uma atividade obrigatória de conclusão, né, desse conteúdo e dessa disciplina. Ela vai, incluso, servir como base para a gente conseguir ter algumas referências para o trabalho de conclusão de curso de alguns de vocês, tá certo? Então, essa disciplina tem uma atividade estruturada que é lançada logo que a gente conclui essa primeira fase da disciplina, onde a gente, fazendo ou desenvolvendo essa atividade estruturada durante o período de um mês, lá no final do mês de maio, quando a gente for, de fato, apresentar lá uma empresa ou levá-la a uma empresa, a gente com certeza já tem muitos dos conteúdos que a gente viu dentro de sala de aula, certo? Eu já coloquei lá na plataforma, e aí fica aqui gravado também para todo mundo que assistiu a aula posterior. Eu já coloquei na plataforma também uma atividade prévia que é parte integrante da aula seguinte. A gente começa a partir do nosso próximo encontro a estudar como funciona ou como pode ser observada pesquisa e desenvolvimento no país, desde a parte de desenvolvimento para a área de diversão política e social, até a parte de startups e outras iniciativas que são geneticamente voltadas
à pesquisa e desenvolvimento. Então, para a gente iniciar esse estudo na nossa próxima aula, já tem uma atividade prévia estruturada, então nós temos um horário que é modelo ABCD. Você vai ter que tomar mais ou menos um desses horários para a próxima aula. É uma entrevista de 50 minutos de duração, com mais um artigo científico que você precisa ler antecipada, para que a gente tenha uma introdução sobre o cenário da pesquisa e desenvolvimento no país, e que vai servir de referência para o nosso próximo encontro. Então, essa atividade já está lançada no portal, e ela pode ser feita até domingo, antes da nossa aula de segunda-feira, porque ela serve como base para a nossa discussão inicial, ok? Então, vamos retomar aqui os nossos conceitos, os nossos estudos. A gente veio discutindo ao longo de todos os nossos encontros o quanto o processo de pesquisa e desenvolvimento pode ser proveitoso para uma empresa, que, na verdade, ele é um processo de gestão da inovação, acima de tudo, porque a gente estimula as pessoas a criarem, a pensarem, a terem novas ideias e a desenvolverem de forma continuada os processos da empresa, se precavendo para as mudanças e, ao mesmo tempo, gerando competitividade. Ao longo dessas nossas discussões também, a gente viu algumas metodologias de inovação e algumas metodologias de pesquisa e desenvolvimento voltadas, por exemplo, para produto, para serviços, para pessoas, para inovações organizacionais e para outras tantas frentes de trabalho. Assim como nós vimos algumas teorias que entendiam esse processo de inovação como sendo, em algumas partes, totalmente interno, em outras partes, intervindo com o meio externo, em outras partes, fazendo benchmark com outras empresas e mercados. Então, a gente viu diversas perspectivas distintas ao longo desses nossos. Hoje a gente conclui falando efetivamente de como consolidar esse processo de inovação. Como pôr no papel esse processo de inovação? Qual é a forma prática que a gente tem, por exemplo, para executar um processo de gestão da inovação, mesmo em uma empresa de pequeno porte, ou mesmo em um processo que é menor do que o que a gente, de fato, estuda aí em relação ao mercado. E a gente vai ver algumas dessas alternativas durante esse nosso encontro de hoje. Mais uma vez afirmando, quem tiver qualquer tipo de dúvida, é só tirar o mute do microfone, fazer a pergunta durante a aula e a gente vai respondendo e resolvendo gradativamente. Tá bem? Vamos em frente. Mais uma vez, reforçando, essa aula de hoje serve como referência para a nossa atividade estruturada. Essa atividade estruturada que eu vou apresentar no final da aula, ela já está disponível lá no portal, está disponível aqui também os arquivos dela no Microsoft Teams, né, no menu de material da equipe, e ela vai ser, basicamente, a consolidação de tudo que a gente estudou nessa primeira etapa da disciplina até agora, que foram os processos de inovação, de que forma as empresas devem trabalhar a inovação, quais são os tipos de inovação possíveis dentro de uma empresa, quais são as áreas que estão voltadas para esse processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de que forma as empresas ganham competitividade com isso. Então, toda essa primeira etapa, esse primeiro período da disciplina, chega a uma consolidação nessa aula de hoje, onde lança a atividade estruturada da disciplina e vocês vão ter aí alguns meses de respiro para poder colocá-la em prática. E aí a gente volta para as nossas perguntas estruturais que dão início à nossa reflexão. E aí tem duas que são bastante pertinentes. A primeira diz o seguinte: qual é o processo mais coerente para inovar? A gente falou ao longo de todos esses encontros sobre pesquisa, sobre desenvolvimento, sobre inovação. A gente falou sobre várias perspectivas. A gente falou sobre a perspectiva de inovação em produto, a perspectiva de inovação em serviço, a perspectiva de inovação organizacional, a perspectiva da inovação como sendo uma consultoria externa, a perspectiva em um conjunto de ideias que é contínuo e que, na verdade, faz parte da cultura da empresa. Então, a gente colocou vários pontos que podem ser observados e podem ser estudados da forma como aplicar a inovação. Mas qual é o ponto comum de tudo isso? Qual é o ponto onde todas essas estratégias podem ser colocadas, por exemplo, em um checklist e, de fato, postas em prática? Quem analisa isso? De que forma isso funciona? Então,
Basicamente, pessoal, essa nossa aula de hoje vai nos ajudar a consolidar todas as ideias e colocá-las no papel. E aí tem uma segunda pergunta que diz o seguinte: de que forma nós podemos estipular o passo a passo para uma gestão da inovação? Então, existe uma forma prática ou uma forma desenhada de se pôr em prática? Quando a gente fala de ciências humanas, nós temos vários pesquisadores, várias frentes de raciocínio, várias linhas de pesquisa que muitas vezes podem até se contrapor. Mas, basicamente, a gente vai chegar em um consenso em muitos deles sobre o como fazer, de que forma executar e qual o resultado pertinente a se obter. Essa consolidação é o que a gente vai discutir hoje. É um passo a passo simples e que muitas vezes vai ser um modelo padrão para que a gente consiga implantar um processo de gestão da inovação. Vamos em frente. Bem, quando a gente fala de processos, a gente normalmente vai associar aquele bom e velho funil, como a gente já usa no nosso mercado de trabalho e como a gente já tem de conhecimento para algumas empresas. Quando a gente quer vender algo, a gente faz um estudo sobre o funil de vendas. Então a gente sabe quantos prospects tem que entrar aqui, quantos clientes eu preciso ter aqui, quantos desses clientes vão se converter em, de fato, consumidores, quantos consumidores vão voltar a fazer o processo de compra. Esse é o nosso desenho que a gente tem, por exemplo, para um funil de vendas. Quando a gente quer um objetivo, a gente faz exatamente isso. Cria um funil onde nós estudamos tudo aquilo que vai entrar e qual é o meu resultado final na ponta do funil. Nada mais diferente disso, a gente tem um funil de oportunidades que conta com etapas para realizar o processo de inovação. Então, em uma empresa, o fluxo criativo em que as oportunidades de inovação transitam pode também ser representado por um funil, certo? As oportunidades, elas são analisadas, selecionadas e avaliadas segundo critérios fundamentais para a tomada de decisões. Esse funil, por exemplo, que está aí como fonte da Innovation to Market de 2011, mostra o funil de oportunidades de inovação com a entrada inicial, que é uma lista que normalmente é recolhida através daquela ferramenta de coleta que nós chamamos de brainstorm, onde todas as ideias são compiladas através de uma finalidade ou de um objetivo comum. Essa lista de ideias que foi coletada através de um brainstorming vai virar, no segundo nível do funil, a avaliação de oportunidades. Essa avaliação de oportunidades normalmente é feita por técnicos encarregados ou por representantes de área que vão analisar, dentre todas aquelas ideias do brainstorm, quais são as mais prováveis para dar resultado para a empresa, para permitir o desenvolvimento de algum processo, produto ou serviço. Essas oportunidades, respectivamente avaliadas, vão se tornar possíveis projetos de inovação. Esses possíveis projetos de inovação vão ser analisados de forma conjunta, ou seja, vai se analisar de que forma eles podem ser postos em prática, quais são as limitações técnicas, as limitações de pessoal, as limitações de espaço, as limitações de recurso para a execução desses projetos, e, por fim, os projetos já pré-aprovados e já desenhados partem para a fase de desenvolvimento. Então, quando a gente tem um funil de oportunidades, ele inicia pela lista de ideias, que pode ser coletada através de um brainstorm, por exemplo, a avaliação de oportunidades em seguida, a avaliação de possíveis projetos num terceiro momento, o desenvolvimento dessas sugestões ou melhores análises, e, por fim, a gente tem, como resultado do processo de desenvolvimento, um produto final, que é um resultado esperado com base no processo de inovação que você acabou de criar. Basicamente, esse funil de oportunidade ou as etapas para criar um processo de inovação vão se basear nesse desenho que a gente tem aí. Um funil simples, onde a gente tem lá em cima o input, que são as entradas de ideias, e lá no final um output, que é um produto final ou um resultado esperado com aquelas ideias que foram coletadas. Esse modelo de funil de oportunidades de inovação, ele foi criado efetivamente para isso, para que a gente conseguisse entender de que forma as ideias entram em uma empresa e de que forma elas se transformam em
e inovação, de que forma elas podem ser transformadas em projetos reais capazes de gerar competitividade e de fazer com que a empresa se sobressaia em alguma prestação de serviço ou em algum processo, ou que ela obtenha algum resultado que seja vinculado à melhoria contínua dos seus processos. Então, basicamente, esse é o escopo central do funil de oportunidades com base na Innovation to Market. Beleza? Vamos ver cada uma dessas etapas de forma em separado um pouco mais à frente. Bom, qual que é a observação que a gente tem ainda sobre isso, né? Sobre esse processo de gestão da inovação? Ao longo desse funil, o fluxo ele vai equivaler às etapas do processo, que se iniciam com o levantamento, passa pela seleção e definição de recursos, a implementação e, por fim, chega à aprendizagem. O funil que a gente enxerga, que tem o input e o output, ou seja, a entrada das ideias e a saída do processo de inovação, ele, na verdade, deve ser compreendido, ou pode ser melhor compreendido, quando a gente analisa, por exemplo, que esse ciclo, ele é cíclico, ou seja, ele sempre vai ter uma retroalimentação para garantir que o processo de inovação não seja simplesmente a geração de uma ideia, mas que seja principalmente um aprendizado contínuo. Então, existe uma outra representatividade, como, por exemplo, essa imagem que Carvalho coloca aí, onde a gente tem o ponto 1, que é o levantamento, novamente, entrada de ideias, ou seja, um input. Essas propostas de ideias passam por um processo de seleção, primeiro túnel do filtro, né? Em essas oportunidades e estratégias já definidas partem para a definição de recursos, onde a empresa vai analisar qual é a possibilidade de colocar isso em prática, quanto essas ideias são pertinentes, quais são os recursos necessários para implantar essas ideias. Em seguida, a gente parte para a fase de implementação, que é a quarta fase, e após ser implementado, você vai ter um resultado esperado, certo? Quando você tem essa inovação introduzida ou implementada, você gera, em meio a esse processo, o quinto item, que é o item de aprendizagem. Ok, se você fez o levantamento, desenvolveu e aplicou a implementação desse processo de inovação e você teve bons resultados, você gera o quinto item, que chama-se aprendizagem, certo? Essa aprendizagem, ela é contínua, porque a gente viu que os processos de inovação, eles são sempre complementares. Então, por exemplo, a gente viu, por exemplo, a inovação de produto, né? Quando a gente viu inovação de produto, a gente viu a ideia que o celular agora tinha câmera. Isso não existia antes. Quando foi criado, aquilo foi um processo de inovação. Hoje, isso não é mais um processo de inovação. Então, por exemplo, cada ano, cada edição, por exemplo, de um aparelho que sai, ou de um celular que sai, ele tem que vir com algum adendo que torne aquele aparelho mais vendável, e aquilo é um processo de inovação contínua. Então, por exemplo, aquilo que é inovação, se já foi apresentado mais de uma vez, ou simplesmente já foi replicado por outros tantos, como a gente viu na aula anterior, ele deixa de inovação. Então, a inovação, na verdade, vai ser sempre um grande desafio. A gente sempre vai estar se utilizando da ferramenta de aprendizagem para conseguir criar novos processos, criar novas atualizações, criar novos produtos ou novos serviços para tentar oferecer para o mercado e se aproximar do cliente como sendo inovador. Então, esse é um desafio gigantesco. Por isso, ao enxergar o funil de inovação, a gente tem que entendê-lo como sempre um processo de retroalimentação. Eu preciso levantar, selecionar, definir recursos e, por fim, implementar. Aquilo vai me gerar uma aprendizagem ao longo de todo o processo, obviamente, e eu vou novamente refazer o processo. Começo novamente com a coleta de ideias, que é o levantamento, passo pelo processo de seleção, definição de recursos e implementação. Então, esse joguinho, né, de aprendizagem, ele é cíclico. As pessoas sempre vão fazer o processo de gestão de inovação de forma contínua, para que as inovações, por assim dizer, de fato, apareçam sempre.
Se por acaso a gente faz um processo uma única vez e não retroalimenta ou não cria um processo de aprendizagem nele, o que é que vai acontecer, professor? Vai acontecer que a gente vai inovar em algum momento, porém, a gente vai ficar desatento ao cenário. Então, a gente vai parar de coletar novas ideias, parar de desenvolver novas ideias e parar de implementar novas ideias. Enquanto isso, que a minha empresa fez ou que o meu mercado fez, simplesmente agora está desusual, porque outras também já fizeram da mesma forma. Quando isso acontece, o meu processo de inovação, ele não é contínuo. Então, eu tive um pico de inovação dentro do processo, porque eu utilizei o meu funil a meu favor, porém, eu não fiz uma implementação. Então, eu não tive aprendizagem nenhuma com aquele processo. Isso acontece, a minha empresa não é uma empresa inovadora, mas inovou em algum momento, e aquilo que eu fiz lá atrás não é mais um processo inovador, ok? Então, a gente sempre precisa entender que esse funil, que vai definir o passo a passo, que vai definir o processo para se inovar dentro da empresa, ele precisa ser retroalimentado. Ele precisa ser visto de forma contínua e a longo prazo. Como é que a gente implanta, por exemplo, essa ideia de que o funil deve sempre ser a ser retroalimentado? Só tem uma única condição para se fazer isso. A gente precisa implantar uma cultura de inovação, ou seja, a inovação dentro daquela empresa, ela deve ser uma contínua aprendizagem. A gente sempre precisa, por exemplo, estar reunindo as pessoas, estar coletando as ideias, estar pondo essas ideias em práticas e a tornar a empresa melhor com todas elas. Se a gente fosse analisar isso, por exemplo, numa empresa comum, qualquer empresa que a gente possa trabalhar, esse processo poderia ser uma contínua muito fácil. Imagine só que uma empresa realize uma vez ao mês uma reunião normal, uma reunião de brainstorming, para que as pessoas da empresa, o público interno da empresa, de diversos setores variados, pudessem dar palpites, sugerir ideias, ou simplesmente dizer de que forma eles estão enxergando aquele negócio, aquele mercado, aquele serviço. Isso seria incrível. A gente teria uma inovação organizacional, como a gente viu na aula anterior, que é essa possibilidade do colaborador se aproximar da empresa e do seu processo de inovação. Então, só em realizar esse evento eu já teria automaticamente uma inovação organizacional e eu teria sempre boas ideias. Ou seja, eu teria sempre um conglomerado de ideias que seriam obtidas de um brainstorm comum, com várias empresas, e que me seguida dar um input no funil e refazer o processo de inovação todos os meses, fazendo o levantamento, a seleção, a definição de recursos e a implementação de algo novo, que simplesmente pode ter saído da cabeça de qualquer que conhecem ou fazem parte daquele processo. Então, essa aprendizagem contínua, ela tem que virar das empresas. Uma das empresas que melhor aplica essa perspectiva, e que a gente vai estudar melhor quando a gente ver cenários de inovação no Brasil na aula, é a Natura. A Natura, ela tem oficinas de cocriação. Professor, o que são essas oficinas de cocriação? Ela realiza a cada mês ou a cada trimestre uma reunião simples com revendedoras, produtores, pessoas da fábrica, gerentes de marketing, área de inovação, fornecedores de insumos da Amazônia. Eles reúnem todo mundo em uma sala, mostram os produtos e serviços que foram criados nesse período, né, nesses últimos 3 meses, mostram quais são os desafios organizacionais e os objetivos da companhia, o que a companhia tem de valor para compartilhar com os clientes. E lá nessa reunião, essas pessoas todas que são de áreas distintas e que têm, obviamente, quando estão juntas, um benchmark gigantesco, ou seja, uma capacidade de compartilhar conhecimentos diversos, essas pessoas criam ideias. Daquele encontro surgem várias ideias que vão ser selecionadas pela Natura, que vão virar projetos, que vão passar por definições de recursos e que em seguida serão implantados. Então, essa estratégia, né, por exemplo, da Natura, que a gente vai frente em desafios de inovação no Brasil, é a empresa
esteja sempre atualizada ao seu cenário, ou seja, ela esteja sempre permitindo um nível de aprendizagem excelente e que ela seja sempre gerando novos conhecimentos para gerar um input, para aprender e para obter um resultado final com a implementação, uma contínua aprendizagem, ok? Então, sobre esse funil, pessoal, e sobre o processo de coleta de dados, ela é feita. Tá claro até aqui? A gente vai ver cada uma das etapas de forma separada, mas até aqui, até o presente momento, ficou claro de como esse processo é feito, de qual é o passo a passo, de como isso funciona para a seleção? Me dê um feedback pelo chat ou até mesmo pelo microfone, está tudo certo? Se a gente pode continuar, por favor. Pode continuar. Perfeito. Tá? As partes desse funil, ok? A primeira etapa, pessoal, é a etapa de levantamento, ok? Na etapa de levantamento, a gente vai coletar, obviamente, informações diversas. Esse processo de inovação, ou seja, a gente vai colocar para dentro da empresa ou para dentro da companhia todas as informações possíveis. Essa etapa de levantamento, ela se assemelha à boca do funil. A maior quantidade de possíveis. Já as etapas subsequentes, seleção, definição, implementação, elas são mais restritivas e rígidas. Você pode analisar várias oportunidades de inovação, assim como você pode descartar várias oportunidades de inovação. Na etapa de levantamento, então, ela vai ser o momento de buscar sistematicamente oportunidades de inovação e ideias, com o objetivo de antecipar tendências de novos produtos, processos e serviços, e observando sinais de mudança no ambiente competitivo. Por que é importante que na etapa de levantamento nós tenhamos a maior variedade de pessoas e de áreas da empresa? É por isso. Porque quanto mais pessoas conhecedoras de áreas distintas eu tiver na etapa de levantamento, maior será a minha capacidade de realizar benchmark, por exemplo, com as áreas externas, com a minha concorrência, com o meu mercado, com o meu cenário atual interno de produção. E vai permitir que, sistematicamente, eu encontre mais oportunidades. As ações de prospecção, continua de oportunidades com o cliente, devem ser realizadas nessa etapa de levantamento. Então, a prospecção contínua de oportunidades com o meu cliente final, ou seja, o entendimento do que o meu cliente demanda, de que forma a minha empresa pode melhorar, junto com o meu cliente, também é feita nessa etapa. As principais etapas mapeadas segundo o Sebrae são enxergar além do que está visível, aparente, agindo de forma proativa na busca de novos mercados, produtos, processos e serviços, ou seja, estimular as pessoas que participam dessa etapa a enxergar fora da caixa, ok? Outro ponto importante, perceber não de seus produtos e serviços e novos modelos de negócio, como, por exemplo, marketing pela internet e vendas associadas a outros serviços. Então, às vezes a gente não tem, na etapa de a ideia de um novo produto ou de um novo serviço, mas você pode, nessa etapa, simplesmente perceber novos canais de distribuição, entender novos modelos de negócios que vão contribuir para o teu processo de inovação. Um outro objetivo dessa etapa é identificar sinais que podem ampliar mudanças em produtos e negócios, como, por exemplo, o aumento da concorrência e novos insumos. Essa etapa também pode ser considerada uma etapa de diagnóstico. Como o brainstorm ele é realizado com áreas distintas da empresa, eu posso perceber diversos fatores para o meu processo de inovação. Dentre elas, por exemplo, eu posso ter um analista de mercado que vai me trazer informações sobre a forma como meus concorrentes estão se posicionando no mercado, a forma como eles estão mudando para atender os seus clientes ou seus fornecedores. Então, tudo isso vai ser diagnosticado nessa primeira etapa, que é a etapa de levantamento.
Nessa etapa também, você identifica oportunidades para eliminar desperdícios. Então, você pode também, nessa etapa, simplesmente descobrir que a alteração de um processo ou que a de um processo pode tornar a sua empresa mais sustentável, mais barato. Enfim, existem várias perspectivas na etapa de levantamento. E uma última, que essa etapa também serve para efetuar concorrentes em aspectos críticos. A qualidade do serviço, analisar a qualidade, analisar o tempo de entrega, o custo e algumas variáveis que podem ser sensíveis para o meu consumidor. Quando que eu vou conseguir entender de que forma o meu consumidor percebe todas elas? Quando eu fizer, obviamente, uma pesquisa ou um brainstorm ou uma coleta de dados que nós chamamos de levantamento, que é essa etapa 1 do funil, ok? Na etapa 2, que vai se chamar etapa de seleção, nós temos também um processo em específico. Na etapa 2, é o momento de analisar as opções e oportunidades de inovação e escolher uma ou mais para definir uma estratégia de inovação mais adequada. Então, basicamente, a gente parte da premissa de que temos que coletar o máximo de ideias possíveis, temos que compilar todas essas ideias e depois a gente tem que pontuar quais são as ideias ou as opções de oportunidade de inovação que são mais adequadas ou mais viáveis naquele momento. Professor, quando a gente faz uma coleta como essa, necessariamente as ideias que não foram postas em práticas precisam ser descartadas? Absolutamente não. Quando nós fazemos, por exemplo, a primeira etapa, que é a etapa de levantamento, e nós temos várias excelentes ideias, talvez de 10 ideias, 2 ou 3 se adequem à realidade financeira da empresa, ao momento em que a empresa está vivendo, e as outras 7 ou 8 simplesmente podem ser praticadas em um segundo momento. Então, elas podem sim ser brifadas e podem ficar ali arquivadas para, logo que nós tivermos uma oportunidade, serem colocadas em prática. Então, tudo que você coleta de informação, tudo que você tem a capacidade de coletar de observação na etapa de levantamento, vai ser muito relevante para pontuar o seguinte, que é essa etapa de seleção. Continuando aí sobre a etapa de seleção. Na etapa de seleção, as ações dos colaboradores nos processos de tomada de decisão, destacando os benefícios de novos produtos e serviços e passando a visão do todo para a equipe. Então, nessa etapa de seleção, basicamente, você vai fazer uma conferência, certo? Das ideias já pré-selecionadas, obviamente, com aquelas pessoas que são encarregadas de colocar em prática, ou com aquelas pessoas que simplesmente estão envolvidas nesse processo. A inovação ela só é possível, pessoal, quando nós temos uma equipe, ou seja, um conjunto ou uma totalidade de pessoas que vão trabalhar para a implementação dela. Por que ele fala que as ações de seleção precisam envolver os colaboradores nos processos de tomada de decisão? Porque isso melhora uma variável chamada engajamento. Se eu tenho uma ideia para pôr em prática e eu sou, por exemplo, a pessoa que a criou, ou sou, sei lá, o representante do departamento de pesquisa e desenvolvimento, e eu tenho automaticamente eu estou lutando só. E eu preciso da empresa inteira ao meu lado. É por isso que é importante que nessa etapa de seleção você consiga conversar com todas as áreas que podem ter a ver com aquele processo de inovação, com aquela ideia de inovação, para que essas pessoas possam não só contribuir, mas também sentirem-se engajadas, passando para eles uma visão do todo, uma visão de como isso pode ser benéfico para a empresa. As principais ações dessa etapa, segundo o Sebrae, são entender os parâmetros-chave, como preço, qualidade, velocidade, regulamentação e competitividade do setor, ou seja, utilizar-se do diagnóstico que eu já posso ter ou que eu posso obter para criar parâmetro para a execução da ideia, entender o diferencial das suas competências, do conhecimento disponível da empresa, bem como saber como pode ser adquirido o conhecimento complementar. Então, aqui eu tenho um estudo sobre os fatores limitadores, até que ponto a minha ideia pode ser executada com as competências que eu tenho hoje dentro
empresa? Até que ponto essas competências precisam ser adaptadas ou as pessoas precisam adquirir uma competência ou um conhecimento complementar? É uma outra variável que também vai pesar na etapa de seleção. Que mais? Analisar as opções e oportunidades de inovação, oferecendo alternativas para a tomada de decisão e de ações. Então, você vai analisar cada oportunidade que você pré-selecionou nessa etapa e vai entender de que forma elas podem ser postas em totalidade na prática ou parcialmente postas em prática. Você vai analisar essas duas perspectivas. Nessa etapa também, você escolhe criteriosamente uma ou mais ações ou oportunidades de inovação, como a gente já mencionou. Você define a estratégia de inovação mais adequada. Essa definição da estratégia de inovação vai perpassar por todas as variáveis anteriores que a gente colocou, como as competências e conhecimentos disponíveis, qual é a capacidade técnica da minha empresa, quanto eu tenho para gastar, quais são os parâmetros chaves para o meu cliente, tudo isso entra nessa discussão aí de definir a estratégia de inovação mais adequada. Outro aspecto, passar a visão do novo produto ou processo para a equipe, destacando todos os seus benefícios, ou seja, nessa etapa, a gente tem aí, além da seleção, a gente precisa tornar a equipe parte do processo, ou seja, o desenvolvimento daquele projeto ou daquela inovação vai precisar do comportamento adequado de toda a equipe. Você precisa também envolver os fornecedores chaves e usuários líderes desde o início do processo de inovação. Então, se por acaso a sua ideia ou aquele contexto de inovação que foi pensado lá na etapa de levantamento e que agora evoluiu para a etapa de seleção, precisa envolver fornecedores chaves, público externo ou coisas do tipo, essas pessoas todas precisam ser conhecedoras do processo ainda nessa etapa de seleção. Professor, como assim? Vamos dar um exemplo específico disso. Imaginem vocês que eu preciso criar um programa de pontuação para o meu mercantil, tá? A gente fez lá um estudo e aí analisou que existe uma oportunidade de fidelizar o cliente criando um programa de pontuação específico do meu mercado, onde o meu cliente vai ter desconto acumulando pontos de uma compra para outra. Beleza. Na etapa de seleção, eu selecionei essa ideia e eu vi que existia uma limitação tecnológica, que seria um sistema que desse suporte a essa operação. Ok? Então, nesta etapa da seleção, onde eu estou pensando sobre como desenvolver esse sistema, eu não tenho, dentro da minha empresa, capacidade técnica ou um técnico capaz de desenvolver essa tecnologia. Então, eu preciso de uma consultoria externa ou preciso de um fornecedor-chave. Nesse momento, o fornecedor-chave já deve ser consultado. Por quê, professor? Você começa a imaginar de que forma pôr em prática aquela ideia. Só que a tecnologia não é sua, é do você precisa entender com ele até que ponto pode ser explorada, até que ponto a contribuição dela existe, para que você automaticamente entenda se existe alguma outra limitação. Se você, por acaso, pensar em tudo e chegar com a ideia pronta, você vai ter que voltar e todo, porque pode ser que aquele sistema do fornecedor ou aquela tecnologia do fornecedor para criar uma plataforma de pontuação e tal, não esteja ao que você idealizou. Por importância de envolver, por exemplo, fornecedores chaves e usuários líderes já nessa etapa, que é a etapa de seleção. A terceira etapa, por sua vez, é a etapa de definição de recursos. Nessa terceira etapa, que é a etapa de definição de recursos, ocorre o estudo para saber o que eu vou gastar, né? Quais são os recursos que eu vou gastar, não, que eu vou investir para implementar aquela ideia que foi selecionada. Quando a gente fala de recursos, a gente fala de todos os recursos da empresa. Recursos humanos, recursos financeiros, recursos de infraestrutura, recursos tecnológicos, tempo, tudo isso são considerados insumos para a implementação de uma estratégia de inovação. Então, nessa etapa, você vai ter recursos que são necessários para introduzir ou implementar as oportunidades de inovação que você selecionou anteriormente. As ações dessa etapa, elas precisam identificar as formas de acesso. Então,
como é que a gente pode definir formas de acesso? A forma de acesso vai ser o meio pelo qual você vai implementar aquela inovação. Se vai ser através da compra de algum material, se vai ser através de um programa de desenvolvimento, ou qualquer uma outra que você se utilizar. E também ela vai definir quais são os recursos mais adequados às oportunidades de inovação a serem desenvolvidas ou implementadas. Segundo o SEBRAE, as principais ações dessa etapa são definir o conjunto de recursos necessários para introduzir ou implementar as oportunidades escolhidas na etapa anterior, compatibilizar os recursos necessários com as competências internas, ou seja, entender se todos os recursos que são necessários podem ser desenvolvidos ou adquiridos pela empresa. Você não pode, por exemplo, ter a ideia de adquirir um super sistema de processamento quando você não tem o recurso necessário dentro da empresa. Então, essa ideia já deveria ter sido descartada lá na etapa de análise, ok? Nessa etapa também saber o que comprar, licenciar ou contratar de novidade da empresa, ou seja, o que é que vem de fora, de que forma aquilo vai contribuir para o processo de inovação, e você deve identificar as formas de acesso aos recursos. Essas formas de acesso aos recursos, tem várias aí abaixo que você pode se utilizar como base. Dentre elas, comprar insumos de tecnologia ou serviços, quando você, por exemplo, adquire um software que vai ser implantado dentro da sua empresa, ter parceria com institutos, universidades ou centros de excelência, quando você pega, por exemplo, um laboratório de pesquisa de uma universidade e utiliza de forma gratuita para implementar um processo de inovação e melhoria dentro da sua empresa. Processo de subcontratação, quando o seu processo de inovação, ele requer, por exemplo, um serviço terceirizado. O meu restaurante antes não trabalhava com entrega. Agora, a inovação é ter um delivery menu para entrega. Então, automaticamente, eu tenho um processo de subcontratação, que é o motoqueiro que vai fazer a entrega na casa da pessoa, ok? Processo de recurso de formação de pessoal próprio, ou seja, quando requer algum tipo de aprendizagem nova, treinamento referente a sistema, treinamento referente a atendimento. Também entra no quesito identificar as formas de acesso a recurso. Criação de uma área de desenvolvimento de inovações. O projeto é muito grande, você precisa criar, obviamente, um específico, uma área específica na empresa para desenvolver aquela ideia e aquele potencial. Desenvolvimento com pessoal próprio, contratação de especialistas, quando você necessita, por exemplo, de uma consultoria para executar a ideia de inovação. Realizações, alianças estratégicas com outras redes de empresa. Isso aconteceu bastante, por exemplo, no processo de inovação dos mercados, né? Eles acumularam grandes grupos mercantis, ou seja, os supermercados se unificaram para criar redes que pudessem comprar mais barato, ou seja, eles mudaram o processo de compra, uma inovação na processo de compra, e aquilo veio a baixar o custo que eles tinham com a aquisição de insumos. Automaticamente, houve um repasse de preço final para os consumidores. Outras alternativas também de acesso a recursos são a pesquisa cooperativa, que é quando você utiliza de recursos próprios da empresa ou recursos externos advindos de institutos de pesquisa para criar determinadas informações. O benchmark, que é justamente dentro ou fora de uma área com outras empresas e serviços. E o joint venture, que é quando empresas se unem para desenvolver processos de inovação. Após a definição dos recursos, com as respectivas estimativas e a forma de acesso a eles, é importante entre utilizar os recursos próprios, financiamento, fomento ou fazer um mix de possibilidades. Ou seja, a etapa de seleção, quando eu vou analisar, por exemplo, a possibilidade que a minha empresa tem de fato tirar aquele projeto de inovação do papel, levar em consideração que na etapa 3 eu vou fazer a definição de recursos. Então, eu preciso informar de que forma a empresa vai executar aquele projeto de inovação. E aí, eu falo no finalzinho, que existem várias formas de receber ou de ter acesso a recursos. Eu posso ter financiamento, eu posso ter
sei lá, dependendo do processo de inovação, utilizar somente os recursos próprios da empresa. Eu posso ter incentivos de fomento, a gente tem muito isso no Brasil, a gente vai ver mais à frente. Então, a gente tem as leis de incentivo, por exemplo, as pesquisas voltadas a agronegócio, as pesquisas voltadas a combustíveis, enfim, tudo isso são incentivos públicos que as empresas recebem para desenvolver pesquisa e desenvolvimento dentro delas, que nós chamamos de fomento. Certo? Pode também ter um mix de possibilidades. Para pôr essa ideia em prática, eu vou utilizar parte dos recursos internos, parte de edital de fomento, parte de financiamento que a empresa vai conseguir no mercado. Então, essa etapa, que é a etapa 3, ela basicamente visa definir quais são os recursos necessários, sejam eles lógicos e a forma como eles vão ser obtidos para a execução daquele projeto de inovação. Ok? A etapa 4, que é a etapa seguinte, vai ser a etapa de implementação. Na etapa de implementação, basicamente, eu vou pôr em prática todas as ideias que eu já mapeei, coloquei no papel os recursos e, obviamente, criei um plano de ação. Então, nesta quarta etapa, vai ocorrer a execução dos projetos de inovação, com o acompanhamento do seu desenvolvimento em termos de prazo, custo e qualidade. Óbvio, sempre considerando as integrações necessárias com os outros setores da empresa, como logística, marketing e venda. Nas ações desta etapa, pessoal, devem ser utilizados padrões de gestão e ferramentas que apoiam o gerenciamento de projetos de inovação, garantindo o uso eficiente de recursos, o cumprimento das oportunidades de inovação a serem desenvolvidas e implementadas. Então, na etapa de implementação, a gente tira a ideia do papel e põe a ideia na prática. E aí é muito claro para a gente que nessa etapa nós precisamos ter KPIs, ou seja, nós precisamos ter indicadores que vão falar que aquela ideia, de fato, está sendo posta em prática e que ela está funcionando. Professor, onde são definidos esses KPIs? Esses KPIs são definidos na etapa de elaboração do projeto, ok? As principais ações da etapa de implementação, então, são definir o escopo do projeto de inovação a ser introduzido ou implementado, estabelecer datas e formas de acompanhamento, ou seja, prazo, custo, qualidade e os KPIs, preparar o lançamento da inovação e alinhar todas as atividades de inovação com marketing e vendas, que são as áreas que se comunicam diretamente com o meu cliente. Por fim, concluindo a etapa de implementação e pondo o projeto de inovação na rua, eu passo para a última, que é a minha etapa de feedback, que é justamente o que nós chamamos de processo de aprendizagem. Esse processo de aprendizagem, como eu já falei, ele é uma contínua. Essa etapa 5, que é o processo de aprendizagem, então, é o momento de refletir sobre o processo, revisar as etapas, as ações, as ferramentas e registrar lições aprendidas. Nesta etapa, pode fazer, por exemplo, o uso de práticas e ferramentas que apoiem o processo de aprendizagem, as relacionadas à gestão do conhecimento. As principais ações da etapa de aprendizagem são refletir sobre o processo de inovação como um todo, o que aconteceu, o que funcionou bem, o que não deu certo, assim como os resultados obtidos, novas ideias e similares. É preciso registrar todas as lições aprendidas durante o processo de inovação, o que deu certo e o que não deu certo. Nessa etapa também surge a possibilidade de uma reinovação, ou seja, um estímulo ao reinício do processo, com base nas análises do que você já implantou. E essa etapa também é uma etapa de lançar novos produtos e processos, considerando as mudanças necessárias a partir do aprendizado anterior. Então, a etapa de aprendizagem serve para que a inovação se torne para que ela sempre seja trabalhada de forma exaustiva, analisando erros e acertos e criando um processo de reinovação, ou seja, o reinício do meu funil de vendas. Ok? Basicamente, pessoal, essas são as 5 etapas, né, o passo a passo, para o processo de inovação, como a gente viu nesse funil inicial, onde a gente tem o input e o output, e como a gente viu também aqui nesse quadro que é do Carvalho. Ok? Então, basicamente, são 5 etapas.
seleção, terceira etapa, definição de recursos, quarta etapa, implementação, e a quinta etapa, que é uma contínua variável dentro das outras quatro, é a etapa de aprendizagem. Dúvidas sobre esse processo, pessoal? Sobre a forma como a gente deve entender o funil para a obtenção de processos de inovação? Alguma dúvida referente a essas 5 etapas ou a forma como elas são aplicadas dentro das empresas? Podem mandar as perguntas aqui no chat ou podem fazer as perguntas diretamente também, sem nenhum problema. Tudo certo, pessoal? Então, nenhuma dúvida? Bem, sendo assim, eu vou dar continuidade. A partir daqui, eu já vou começar a apresentar para vocês sobre a nossa atividade estruturada, ok? Então, eu quero tocar sobre os aspectos que eu vou colocar aqui. A partir desse momento, né, a gente encerra a primeira etapa da disciplina, a gente vê sobre pesquisa e desenvolvimento de forma sobre algumas teorias, enxergar pesquisa e desenvolvimento nos cenários atuais do país e como ela é hoje. A gente vai entrar em discussões relacionadas a motivações políticas, a planos de desenvolvimento, a incentivos fiscais. A gente vai entrar agora em uma outra parte da disciplina, que é muito mais de análise de mercado do que efetivamente de conteúdo. Tá certo? E, para a gente dar continuidade, eu vou apresentar para vocês, então, a nossa atividade estruturada, que faz parte integrada do plano dessa disciplina, tá bom? Vou subir aqui a apresentação para vocês consigam verificar a atividade, que a gente consiga discorrer alguns aspectos sobre ela. Vamos lá. Bem, essa atividade, pessoal, da forma como ela está colocada, ela já está no portal, tá certo? Vocês já podem baixá-la. A gente já tinha conversado sobre essa aula. Ela é uma composição da nota de AV2. Até o momento, a gente acredita que ela seja só uma composição, mas ela também pode ser uma totalidade da nota de AV2. Eu quero pedir que vocês, por favor, prestem bem atenção nas etapas para que vocês não tenham nenhum tipo de dúvida, ok? Basicamente, a atividade ela vai contar na possibilidade de você implementar, através de uma estratégia de P&D, uma modificação ou uma inovação em uma empresa, um produto ou um serviço. A gente até já tinha comentado em sala que vocês deveriam localizar ou, obviamente, utilizar de um colega. O trabalho pode ser feito em dupla, né? Você pode utilizar uma empresa de um colega para fazer uma análise e, em seguida, implementar um processo de inovação. Tem uma breve introduçãozinha aí na atividade estruturada que fala o seguinte: o crescente processo da globalização reforça um cenário de competição acirrada, entendendo os limites dos mercados e assumindo uma nova lógica, a qual não percebe barreiras culturais ou geográficas como sendo tanto o êxito de um mercado em constante mutação depende da capacidade da empresa de antecipar a seus concorrentes, inovando e colocando novos produtos no mercado, tendo produtos e serviços de qualidade com uma estrutura de custos enxuta, benefício para o cliente. Nesse contexto, privilegia a atividade de pesquisa e desenvolvimento, a mais clássica das atividades inovativas. Aponta 3 propósitos estratégicos para pesquisa e desenvolvimento. Esses 3 propósitos estratégicos são defender, apoiar e expandir o negócio atual, o que envolve modificar os produtos para melhorar a situação do cliente, adaptá-los a diferentes padrões, diferentes padrões de mercado ou regulamentação, usando diferentes matérias-primas ou melhorias no processo de produção. Impulsionar novos negócios, que consiste em oferecer oportunidades para novos negócios utilizando tecnologia novas ou existentes. E o ponto 3,
ampliar e aprofundar as capacidades tecnológicas no que se refere a um negócio atual ou novo, dependendo da oportunidade percebida, da posição competitiva da empresa. Então, basicamente, nessa atividade, vocês vão realizar um processo de inovação que tem a ver com uma dessas três variáveis inovativas do Roosevelt. Ou seja, vocês vão pegar uma empresa e vocês vão das duas uma. Ou expandir um negócio, criar uma estratégia de inovação para expandir um negócio, ou para poder melhorar a aceitação de um produto do cliente, ou para adaptar os padrões de mercado e regulamentação, ou para trocar a matéria-prima de um produto, ou para melhorar um processo de produção, ou para impulsionar novos negócios, ou para melhorar o negócio usando tecnologias já existentes, ou ampliar a capacidade tecnológica da empresa. Enfim, vocês vão desenvolver um processo de inovação com base em uma dessas variáveis aplicada a uma empresa real, ok? Quais que são as etapas para o desenvolvimento dessa atividade? Em primeiro lugar, vem a etapa de brainstorming. Nessa etapa, você deve, primeiro, realizar uma análise antecipada da empresa no qual você vai aplicar a pesquisa. Na tabela Minhas Ideias, você vai sugerir a inovação, por exemplo, em produto, a inovação em serviço, a inovação em processo, a inovação de marketing e a inovação organizacional que você acha que é necessária para aquela empresa da qual você está fazendo o estudo, ok? Isso é de forma antecipada. Imagine você que está fazendo essa atividade, você, o gerente da empresa e um atendente. Cada um de vocês vai, óbvio, depois da explicação do contexto, preencher na linha Minhas Ideias uma ideia gerando inovação de produto, inovação de serviço, inovação de processo, inovação de marketing ou inovação organizacional. Professor, todas as ideias têm que ser preenchidas? Não, pessoal. Se você está estudando, por exemplo, uma empresa que é uma empresa de atendimento, ela não vai ter, teoricamente, um produto. Ela vai ter um serviço. Então, você não vai preencher a linha inovação de produto. Vai preencher só a inovação de serviço, a inovação de processo, a inovação de marketing e a inovação organizacional. Professor, analisando uma empresa que só tem 2 funcionários. A inovação organizacional não é necessária. Então, você não vai preencher nem a inovação de produto e nem a inovação organizacional. Vai preencher só as... Então, a gente vai preencher essa planilha de acordo com o tipo de empresa que a gente está analisando, ok? A linha Minhas Ideias é preenchida individualmente por cada um dos analisados ou cada um dos avaliados do... Esse grupo tem que ter no mínimo 3 pessoas, ok? Você e mais 2 pessoas. E esse preenchimento é individual. Ele não precisa ser feito. Depois, os 3 vão se reunir, pelo menos os 3 vão se reunir e vão discutir cada um sobre as ideias que colocaram no papel. Então, por exemplo, a ideia, o fulano 1 deu uma ideia de inovação de serviço X. O outro fulano já deu outra ideia de inovação de serviço Y. Vão compilar essas informações e vão definir, dentro das 3 ideias, qual é a melhor ideia de inovação em serviço, a melhor ideia de inovação em processo e a melhor ideia de inovação em marketing e a melhor ideia de inovação organizacional. E vão preencher em uma segunda planilha somente a parte de baixo, que é ideias do grupo, ok? Você vai preencher ideias do grupo como sendo um compilado depois de uma discussão entre a coluna e ideias. E, ok, é a primeira etapa, que é a etapa de brainstorm, certo? Depois disso, pessoal, é necessário analisar, dentre as 3 oportunidades de inovação que foram consolidadas em perspectiva de grupo, quais são as 3 ideias que melhor poderiam contribuir para o processo de inovação na empresa. Então, digamos que no grupo vocês coletaram as 5 ideias de inovação. A de bem, a de serviço, a de processo, a de marketing e a organizacional. Dentre essas 5, vocês precisam selecionar 3. As 3 que vocês acreditam que mais vai impactar naquele negócio de forma benéfica. Depois que você selecionar as 3, você vai colocar essas 3 ideias no formulário de consolidação de perspectivas ou de revisão de oportunidades. Esse formulário de revisão de oportunidades
tem como finalidade mencionar as do brainstorm, ok? Para isso, para saber se essas ideias são de fato viáveis, esse formulário traz uma série de perguntas básicas que vão fazer o aluno refletir em busca da justificativa para a execução dessas ideias. Nessa etapa, você vai responder as variáveis das 3 ideias, ou seja, você deve preencher no Excel as respectivas respostas de análise de cada uma dessas variáveis. E depois de responder todas elas, você vai chegar à conclusão, de fato, se ela é viável ou se ela não é viável. E você pode simplesmente reescrever aquela perspectiva no final. Olhando para o formulário, fica um pouquinho mais fácil. Você vai pegar, das 5 perspectivas lá de cima, apenas 3. As 3 principais oportunidades de inovação que você acredita ser as melhores a serem implementadas dentro daquela empresa, ok? Essas 3 oportunidades vão ser preenchidas aqui nesses 3 quadradinhos, de oportunidade 1, oportunidade 2 e oportunidade 3. Em seguida, você vai responder todas essas perguntas sobre essas oportunidades. São elas: a ideia modifica o contexto ou se sobressai no mercado atual? Essa inovação cria cenários futuros benéficos para a empresa ou processo? Essa ideia levou em consideração as perspectivas de novos produtos, processos, serviços e negócios? A ideia está alinhada com a necessidade do cliente? De que forma? Quais características ou insumos são fundamentais para viabilizar essa ideia? Aqui se refere basicamente à parte de demanda, né? O que é investimento necessário para isso. Existem ameaças de novos negócios que podem surgir baseado nesta ideia e que venham impactar a empresa? Há possibilidade de aumento da concorrência com a implantação dessa inovação? Há contribuição desta ideia que possa levar, por exemplo, a empresa a eliminar desperdício de tempo, espaço, energias ou materiais? Em comparação com a concorrência, em termos de qualidade, tempo e entrega, essa ideia se sobressai? Então, todas essas perguntas aqui vão ser respondidas por vocês, tendo como base as oportunidades que foram elencadas no formulário anterior, que foram selecionadas como as principais. Depois, fazendo a leitura de tudo isso aqui, você vai simplesmente marcar se essa ideia ela foi descartada, mantida, melhorada ou substituída. E, por fim, você vai selecionar uma delas com base nessas análises das perguntas. Essa ideia que foi aprovada, você vai colocar nesse quadro que está aqui embaixo e vai se utilizar dela para partir para uma terceira etapa, que é a etapa de análise e implementação. A etapa de análise e implementação vai ser justamente o formulário onde você vai descrever a inovação de forma integral. Todos os aspectos, todos os passos para repassar esse processo de inovação para a empresa que você fez o processo de consultoria, por assim dizer. Nesse formulário, pessoal, você vai mapear tudo o que é necessário para implantar esta ideia. E você vai entregar isso em tópicos para a empresa, para que o gestor da empresa que você está fazendo a análise possa colocar essa ideia de inovação em prática. Quando vocês preencherem essa análise de implementação, que é a terceira etapa, nós vamos ter um encontro presencial, onde cada dupla ou cada aluno vai apresentar esse formulário de implementação, certo? Nós vamos discutir em grupo sobre os aspectos que foram colocados, sobre a ideia de inovação que vocês estão propondo, tendo como base o contexto daquela empresa, e esse formuláriozinho vai ser modificado ou vai ser acatado na totalidade pelo professor da disciplina, que no caso sou eu. Quando o professor validar isso na apresentação individual de cada ideia de inovação em sala de aula, você vai estar com o formulário atualizado, você vai imprimi-lo e vai levá-lo para o dono da empresa que se predispôs a fazer o brainstorm inicial com você. E automaticamente esse cara vai ter uma ideia de inovação específica, planilhada, desenhada e colocada no papel para ele executar em prática lá na empresa. Aqui nessa análise de implementação, tem especificando quais são as observações necessárias em cada área do formulário.
O agendamento da entrega desse formulário e da apresentação dele em sala de aula está prevista para o finalzinho desculpa, para a segunda semana, na verdade, logo após a AV1. E aí, apresentando esse formulário em sala de aula, com as respectivas ideias de inovação, ou ideia de inovação, que na verdade vai ser só uma que vocês vão colocar nesse formulário, depois da apresentação, leva na empresa, a empresa recebe e vocês fazem a conclusão do trabalho por e-mail para o professor. Professor, qual é, então, o que eu tenho que mandar desse trabalho? Você vai ter que mandar desse trabalho os formulários iniciais, que é o brainstorm. Depois, você vai preencher também no Excel outro formulário, que é o de checklist de revisão de oportunidade. Você vai selecionar as 3 melhores ideias de inovação. E, por fim, você vai definir qual foi a ideia de inovação que foi aprovada pela sua dupla ou por você, tá certo? E, por fim, essa ideia de inovação vai ser destrinchada dentro de vários aspectos e apresentada em sala de aula, através desse formulário de perspectiva de implementação. Na sala de aula, a gente vai fazer todas as pontuações e colocações, você vai fazer as correções na hora, imprimir o formulário e levar para a empresa. Entrega uma via do formulário na empresa, descrevendo o processo de inovação para ela, e por fim, esses formulários todos, junto com uma conclusão sua, que deve ter no máximo 2 laudas, vão ser encaminhados para o professor para que ele possa pontuar essa atividade como sendo parte integrante da nota da segunda avaliação. Matheus, tem a possibilidade da gente não fazer esse trabalho? Infelizmente, não tem. Essa disciplina de pesquisa e desenvolvimento tem a obrigatoriedade, segundo a ementa, de uma atividade estruturada, que é pensada para que vocês consigam, de fato, entender de que forma a implementação de uma pesquisa ou de uma estratégia de inovação é feita no mercado. Como vocês já estão todos no último semestre, isso é necessário para que vocês também se predisponham a entender como os conhecimentos que vocês adquirem deve ser validado, implementado e trabalhado nas empresas, ok? Então, basicamente, essa é a atividade estruturada. Devem haver dúvidas referentes à execução dela. Eu vou ficar à disposição de vocês para tirar quaisquer dúvidas. A gente vai, obviamente, ter algumas limitações técnicas, principalmente agora nesse período até o dia 6. Vocês devem pensar em como fazer, mas ainda não vão conseguir pôr em prática, porque as empresas estão, de fato, paradas. Mas é para que vocês já possam saber o que fazer, como fazer e o como vai funcionar. Lá no portal e também no Microsoft Teams, eu compartilhei esse arquivo, que tem as planilhas consolidadas, e compartilhei a versão da planilha em Excel, para que vocês, do que vocês quiserem, editar essa planilha e trabalhar nela de forma mais tranquila, ok? Basicamente, essa é a atividade estruturada que vai ser utilizada para a conclusão da nossa disciplina lá no final do semestre e que vai ser utilizada para a composição também da nossa segunda nota de avaliação. Tá? Dúvidas referente aí à atividade, para que a gente possa já ir sanando algumas delas? Eu estou mostrando de forma bem antecipada para que vocês consigam dar uma lida, consigam dar uma pesquisada, pensem também já em como implementá-lo. Isso tudo é muito importante para poder fazer a execução desse projeto, tá bom? Dúvidas referentes à atividade? Podem perguntar, que aí a gente já vai sanando, né, as inquietações também. Lembrando, a aula de hoje tem um segundo momento que vocês precisam cumprir, que é a tarefa que está lançada aqui no Microsoft Teams. Essa atividade, ela tem uma duração de 1 hora ou 1h30. É uma atividade complementar. Vocês precisam assistir uma reportagem completa que fala sobre os desafios de inovação no Brasil, certo? Essa reportagem completa é um vídeo, uma videoaula, que é transmitida, vocês precisam assisti-la. E, por fim, vocês têm também um estudo de caso, que é um artigo que fala sobre os
Essa atividade deve ser preenchida até o próximo domingo pela plataforma e o professor recebe um feedback sobre a execução dela, ok? Então, para que vocês estejam aí cientes de como é composto aí essa nossa análise dentro desse novo ambiente que a Estácio colocou, que é o Microsoft Teams. Dúvidas, pessoal? Alguém com alguma dúvida referente aí à atividade, referente ao conteúdo da aula de hoje? Eu vou estar respondendo aqui pelo chat também. Quem tiver algum tipo de inquietação, eu vou fazendo, então, aqui a frequência de vocês, enquanto a gente vai pontuando as outras coisas, tá certo? Eu tenho os nomes de vocês aqui na lateral do aplicativo, então, basicamente, eu já consigo fazer o lançamento de frequência de forma muito tranquila. Eu vou só mencionando, vocês me confirmam, tá certo? Professor, o trabalho ele vai ser em dupla, certo? Ele pode ser em dupla e ele pode ser individual. As duas perspectivas. É que aí, no caso, sendo em dupla, eu faria com a Cíntia, sendo que o pai dela, ela trabalha com um produto, assim, distribuição de produtos naturais. A gente poderia colocar em prática esse trabalho do pai dela? Fazer Tranquilo. Pode ser feito, na verdade, com qualquer tipo de negócio, tá? Qualquer tipo de negócio. Não tem nenhuma limitação referente ao tipo de negócio. Muito pelo contrário. Quando você, por exemplo, sei lá, reúne você, ela e o pai dela, né? Ele é autônomo, ele trabalha só, tem alguém que trabalha com ele, qual que é a realidade dele? Eu acho que é ele mesmo que é um empresário. Pronto. Então, Ele mesmo. você vai conversar com ele e com ela, obviamente, os três juntos, vão entender primeiro como funciona o processo dele hoje e vão sugerir ideias de inovação que sejam úteis para ele. Seja para ele economizar tempo, seja para ele melhorar o processo de atendimento, seja para ele conseguir gerir melhor a carteira de cliente, seja para ele expor melhor os produtos, pode ser uma inovação em marketing, por exemplo. Todos esses processos podem ser pensados. E aí vocês vão compilar os melhores processos e, por fim, definir a estratégia de inovação que vai ser aplicada àquele negócio. Tá certo? Tá bom, tá. Obrigada. Nada. Estão aqui na aula comigo a Érica, a Ionara, a Isadora, a Larissa, a Manuela. Foram os que eu consegui identificar aqui pelo registro. Os demais, pessoal, não estão presentes na aula, mas o conteúdo vai ficar gravado aqui no portal. Então, quem assistir a aula posteriormente pode comunicar ao professor, o professor vai verificar se de fato a aula foi acompanhada e assistida e vai lançar a pontuação ou a frequência em seguida, tá certo? Mais uma vez, lembrando, para quem está assistindo ao vivo e para quem vai entrar posteriormente para assistir a aula, esta aula tem uma segunda parte. É uma atividade que deve ser feita individualmente por cada aluno através da plataforma no menu Tarefas. Essa atividade é uma videoaula de 50 minutos, que é uma entrevista que fala sobre os desafios da inovação no Brasil e a leitura de um estudo de caso também sobre a mesma abordagem. Em seguida, o aluno, após assistir o vídeo e ler o artigo, deverá brifar o seu parecer sobre a atual conjuntura de inovação no país, lá mesmo pelo menu Tarefas, ok? Então, a gente vai encerrar essa atividade agora, às 11h15, porém, existe mais um complemento de atividade que deve ser cumprido pelos alunos. Qual que é a diferença? Que você pode fazê-lo até o próximo domingo, porque a gente só vai computar, de fato, a participação de todo mundo na segunda-feira que vem, tá certo? Basicamente, é isso. A frequência de vocês já está lançada. Eu vou finalizar a aula por aqui. Lembrando que esta aula vai ficar gravada para quem não assistiu, para os colegas que não puderam estar presentes também, igualmente. E
todo o material que foi utilizado já está disponibilizado tanto pelo CIA, pelo aluno online, quanto aqui pela plataforma Teams, no menu de material da disciplina. Até o nosso próximo encontro, bons estudos para todo mundo, e a gente fica à disposição de vocês para o que precisarem. Quaisquer dúvidas, tem o grupo do WhatsApp da turma também, você pode mandar a dúvida lá, talvez seja uma dúvida comum para todos os demais membros da turma. Quem já recebeu a presença, está tudo certinho, pode incluso já desconectar da aula para que o professor consiga salvar a gravação em seguida, tá bem? Muito obrigado e bom dia para todo mundo. Bom dia.